Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o Direito Sem Fronteiras. Nosso assunto de hoje é um crime que, segundo a Organização das Nações Unidas, afeta quase todos os países do mundo. É o chamado contrabando migratório. Para discutir o tema, estão comigo nos estúdios da TV Justiça o diretor do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça, João Guilherme Granja, e a analista internacional e consultora em imigrações internacionais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Aline Pires. Antes, eu convido os nossos convidados de hoje, a você, amigo da TV Justiça que está em casa nos acompanhando, a assistir a uma reportagem sobre o tema de hoje. Eles têm até datas comemorativas. Dia 18 de dezembro é o Dia Internacional dos Migrantes e dia 19 de junho é o dia em que se lembra aqui no Brasil dessas pessoas que vão e vêm, geralmente em busca de melhores condições de vida. Mas essa transição nem sempre é saudável e pode esconder um dos mais rentáveis crimes transnacionais, os migrantes. A figura do coiote, tão conhecida nas travessias ilegais para os Estados Unidos, é muito mais atuante do que a maioria imagina. É ele, em regra, o contrabandista de imigrantes, que facilita a entrada por vias terrestres, aéreas ou marítimas de pessoas ou um grupo no país desejado. Dados recentes da ONU apontam que o contrabando de imigrantes continua sendo um crime de baixo risco e alta lucratividade. Além disso, há uma constatação dramática. Funcionários corruptos, principalmente nas fronteiras, têm sido um dos grandes obstáculos no combate a esse crime, facilitando o contrabando em troca de propina. Eu começo perguntando com relação a um outro tipo de atividade ilícita, criminosa e que está relacionada a essa movimentação enorme de pessoas em todo o mundo e que a própria complexidade disso se reflete até nos dispositivos internacionais que já existem e que regulam esses dois crimes que porventura podem até se confundir. E o próprio nome, inclusive, desses dispositivos, ele já gera até uma certa atrapalhação. Olha só, nós temos o Protocolo contra o Tráfico Ilícito por Terra, Mar e Ar e temos o Protocolo Adicional relativo à repressão, punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Traduzindo tudo isso, me corrija se eu estiver errado, nós estamos falando de dispositivos diferenciados que tratam de duas situações. O contrabando migratório, que estamos falando hoje, e também o tráfico de pessoas. Estes dois crimes, eles não se confundem. Não. Comumente, as pessoas elas se confundem na terminologia e no uso errôneo dessas palavras e desses termos. Nós temos o protocolo do tráfico de imigrantes, que em seu artigo 3º diz que o tráfico ilícito de imigrantes, ele facilita a entrada ilegal de um indivíduo, de uma pessoa, num país onde esse indivíduo não é nem nacional, nem residente permanente, por meio do seu consentimento e com o fim de benefícios financeiros ou outras formas, outra ordem de benefícios materiais. Por outro lado, nós temos o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado, que é o protocolo adicional ao tráfico de pessoas, que diz que o tráfico de pessoas, ele é o aliciamento, o recrutamento, o abrigo, o transporte de certas pessoas através da exploração, com o fim da exploração, seja ela sexual, seja ela com o fim de trabalho escravo, trabalho servil ou venda de órgãos também, e por meio também da ameaça e do engano e alguma forma de coerção, né? Por um lado, o crime do tráfico ilícito de imigrantes, ele ocorre transnacionalmente, ocorre entre fronteiras. Por outro lado, o crime do tráfico de pessoas, ele pode ocorrer tanto internamente como internacionalmente também. Nós estamos falando aí sobre dois objetivos diferentes, né? Nós temos os fluxos migratórios internacionais. Eles são tão antigos quanto são mais antigos que os estados nacionais, são quase tão antigos quanto a própria história da cultura humana, enfim, sempre existiram. E
os Estados nacionais eles se mantêm com base no pressuposto que é a proteção das suas fronteiras. Né? Com base nesse objetivo estratégico dos Estados, uma rede de acordos está desenhada, está dada aí internacionalmente, e os Estados escolhem o que fazer com esse repertório normativo internacional. Em relação às duas convenções, a finalidade de você focar no contrabando de imigrantes, ela está ligada à proteção das fronteiras, à integridade das fronteiras e à proteção que os Estados nacionais conferem a esse instituto. E o tráfico de pessoas tem um foco muito claro na exploração. Pode ser laboral, pode ser sexual, especialmente mulheres, crianças, muitas vezes submetidas a esse tipo de violência. E a lógica do tráfico de pessoas, ela na verdade está voltada a reprimir quem explora, a assistir as vítimas e a criar uma educação, uma pedagogia para as pessoas não se exporem aos riscos desse tipo de violência. Então, por exemplo, a respeito dos haitianos, eles são migrantes, né, nessa situação uma situação que tem, pelas vicissitudes que enfrentam nos países e que tem migrado em grande quantidade especificamente para o Brasil, assim como outros movimentos que acontecem em outros países. A mera situação de imigração não os faz imigrantes ilegais. Isso é o Estado quem decide? Exatamente. Como eu vinha falando antes, o objetivo dos Estados em relação às suas fronteiras é uma decisão de soberania. Com relação, por exemplo, ao fluxo de haitianos para o Brasil reconhece uma característica específica dessa migração, reconhece seu caráter, a fragilidade dos vínculos sociais que está envolvido nesse processo migratório e atribui um caráter humanitário à recepção dessas pessoas. Então, elas estejam chegando por via aérea nos aeroportos, nos inúmeros pontos fronteiriços brasileiros, ou atinjam o território nacional como for possível, porque muitas vezes elas estão fragilizadas, usam mecanismos precários para migrar. Né? A precariedade da migração não tem a ver com a sua legalidade e muito menos tem a ver com a resposta que o Estado vai dar para essas pessoas. No caso, retomando, no caso dos migrantes haitianos, tão logo chegam no território nacional, existe um procedimento administrativo, né, que os documenta, os confere documentação, estejam chegando com visto ou sem visto. Não há que se falar em ilegalidade. O que cria a caracterização, ou se utilizarmos uma expressão do direito penal brasileiro, a tipificação, quando que alguém que agencie esse processo de transferência pode ser caracterizado como alguém que está incorrendo num crime? Isso varia de país para país, há situações que essa atividade ela é legalizada, como os protocolos lidam especificamente com essa questão? Basicamente, como nós estamos falando sobre fronteiras, nós estamos falando não só sobre a margem do Estado, entre um Estado e outro, como também sobre a margem, né, o limite dessas definições. Cada Estado pega esse conjunto de convenções internacionais, internaliza, transforma em políticas públicas, e é essa interação entre política pública do Estado, repertório legal, convenções internacionais, a atitude da população, que vai definir qual vai ser o resultado da atitude de um país com seus migrantes. Há países que atuam de forma extremamente criminalizadora, né, que produzem fronteiras vigiadas, que investem bilhões de dólares na construção de muros, na separação de territórios. Isso tudo gera e que investem também, não só no concreto, como na imagem simbólica de quem é o coiote, dessa figura. Então vocês veem que o fato de que eles também são personagens de filmes, vilões de filmes de cinema, tudo isso é uma construção que faz parte de uma política com relação a fronteiras. É uma construção cultural. É uma construção cultural. Também. O nosso contexto é bem distinto. Nós temos, repito, 6 vezes a extensão em quilômetros entre as fronteiras do México e os Estados Unidos. Eles têm menos de 3 mil, nós temos quase 17 mil quilômetros de fronteira seca, com 9 vizinhos. Vizinhos, a maior parte deles com os quais nós temos um processo de integração em curso, que é o Mercosul. Então, como é que essas coisas se transportam para o Brasil? É extremamente difícil. É preciso ter muita sensibilidade sobre como é que nós vamos enquadrar uma atuação que pode ser a vida social comum, rotineira da fronteira. Nós temos mais de 30 cidades gêmeas, cidades em que muitas vezes a separação entre Brasil e o país vizinho é uma rua, em que taxistas cruzam, linhas de ônibus alimentam, servem os dois países, em que as populações dessas regiões, na verdade, usam serviços públicos de ambos os lados da fronteira. Chega ao ponto que nós podemos, se formos excessivamente rigorosos, chamar de coiotes o taxista que desenvolve seu ofício, o motorista de ônibus, o dono de uma empresa de mudança, a pessoa que faz um frete. Então nós temos que ter uma sensibilidade. Acho que hoje o critério que diferencia esse tipo de vida social de algo que tem que realmente gerar preocupação do Estado brasileiro é quando há um envolvimento com redes
internacionais mais severas, que usam de violência, que usam de extorsão, que usam de corrupção. Né? Essa criminalidade ela é facilmente identificável, ela normalmente se vincula a outras espécies criminais e isso tem que ser reprimido. Agora, por exemplo, se nós temos uma situação em que, tirando o taxista, por exemplo, que ele está cobrando por um transporte, mas assim, a cobrança com base nesse sonho que muitas vezes se manifesta por parte dessa população. Às vezes algumas pessoas economizam, de repente, usam suas economias e se afirma para elas que há dificuldades em se fazer esse transporte. Esse tipo de aliciamento, esse tipo de situação, ela poderia se configurar num crime? Essa fronteira é difícil de discernir. É evidente que é mais fácil identificar quando há exploração. É mais fácil identificar ou quando existe conluio com autoridades públicas. Quando isso aí ocorre, sim nós temos isso objetiva de forma bastante evidente quando está burlando, e não está burlando apenas uma linha imaginária que para muitas pessoas não tem sequer significado social. Até porque em relação ao tráfico ilícito de imigrantes, a relação do migrante com o contrabandista, ele se cessa, ele se termina no cruzamento dessa fronteira. No caso do tráfico de pessoas, e aí nesse sentido é muito mais fácil de ser visibilizado, a relação ela continua. E essa exploração, ela se perpetua em outras ações. Né? Quando nós temos, aliás, algo bastante comprovado é que quando você tem situações em que a legislação prevê que determinado comportamento é crime, isso às vezes cria um mercado valorizando, isso acontece com o tráfico, inclusive, com a questão das drogas, o preço que se paga por uma determinada atividade que então se torna ilícita, ele fica mais alto. No caso dos países que têm uma política mais fechada, nesse caso, havendo essa tipificação do ponto de vista da política daquele país, isso faz com que ali haja redes criminosas atuando? É uma outra referência que nós podemos fazer? Esse é um viés que as organizações internacionais, as organizações da sociedade civil já têm demonstrado através de estudos e certos relatórios. Há uma relação entre restrição, quanto mais se restringe, quanto menos se investiga a real causa da migração irregular, mais existe crimes desse tipo. Né? E outro assunto que cumpre aqui dizer é que os estados devem encarar e devem se preocupar não somente com o controle fronteiriço, eles devem preocupar e encarar o contrabando de imigrantes de forma multifacética também, olhando para outros aspectos, como a gestão migratória, como a proteção dos direitos dos migrantes, porque você protegendo os migrantes e informando esses imigrantes das melhores formas de migrar de forma correta e regular, esse crime irá diminuir. A gente vai para um rápido intervalo e na volta nós continuamos a nossa conversa sobre o tema da semana. Você que nos acompanha, não sai daí. A capital paulista vai receber o Simpósio Internacional Imperialismo e Guerra 1914-2014 para debater o tema Os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, de 4 a 6 de novembro na USP, em São Paulo. Informações e inscrições no site imperialismoeguerra.fflch.usp.br. Ficou bastante claro no primeiro bloco que a definição da migração, da atuação de grupos de rede e que isso seja caracterizado como crime, há uma questão de definição da própria política do Estado Nacional em relação àquela situação. Vamos pegar, por exemplo, então, o caso dos Estados Unidos, ou eu não sei se poderia se dizer propriamente a França ou alguns países europeus, porque nós tivemos uma discussão muito forte, por exemplo, no caso da França, durante o governo Nicolas Sarkozy, em que havia uma postura apontada por muitos como xenófoba, inclusive com relação a esse processo de migração. Então vamos pegar esse caso em que há a definição de que a migração ela é ilegal. Qual é a movimentação que existe do ponto de vista de dinheiro, a dados relativos a quando isso se torna um crime e quando isso se torna até mesmo lucrativo? Bem, existem esses dados. Né? Eles são estimativas feitas através de estudos de campo. As Nações Unidas, especialmente o Escritório das Nações Unidas, que se ocupa de drogas e crime organizado, nos dá a estimativa de que está entre os 3 ou 5 crimes mais rentáveis internacionalmente. Ele movimenta bilhões, dezenas de bilhões de dólares anualmente e está profundamente vinculado
a essas barreiras que são criadas à entrada. Além do caso francês, é bom lembrar que muitas vezes não são apenas decisões de fronteira que geram esse tensionamento. Faz quase 10 anos que a França vivenciou aquela queima de carros, em que centenas de carros foram queimadas nos banlieues, nos subúrbios parisienses, porque a polícia reprimia seletivamente descendentes de imigrantes. É também o clima que um país cria com relação à segurança jurídica dessas pessoas que vivem no território. Em 2013, em outubro de 2013, na costa italiana, perto da ilha de Lampedusa, nós também tivemos um episódio trágico, um naufrágio de uma embarcação que transportava imigrantes, aí sim, à luz da legislação vigente nesse país, imigrantes criminalizados, e que provocou a morte de centenas de pessoas. Esse tensionamento, essa energia com a qual os Estados investem na securização das suas fronteiras, também se reverte numa maior lucratividade daquelas pessoas que aí inescrupulosamente ofertam a possibilidade de furar esse bloqueio. Nós temos também uma análise de que esses fluxos são predominantemente fluxos sul-norte, os fluxos que envolvem a intermediação por redes, que muitas vezes são redes criminosas, movimentações da África, sobretudo o norte da África, para entrada, pressionando a entrada na União Europeia. Esses países de entrada são especificamente Espanha e Itália, e também os países, todos os continentes, formados predominantemente por países em desenvolvimento, em direção aos grandes núcleos econômicos. Os Estados Unidos também, a Austrália também passou por esse processo, duramente também restringindo suas políticas, inclusive políticas humanitárias para refúgio foram restritas para a realidade australiana, e essas repercussões elas vão, por um lado, diminuindo as portas de entrada e documentação dos imigrantes nesses países, e, por outro, aumentando a atratividade das redes criminosas por explorar essas pessoas. Independente até dele ser crime ou não de acordo com a política do Estado, mas às vezes há o risco, e ocorre realmente, em que ele se transforma em outro crime. Falamos a respeito do tráfico de pessoas. A pessoa pensa que está fazendo uma imigração. Chegando num determinado local, a pessoa ela é explorada. Isso também é uma situação bastante comum. É uma situação bastante comum, principalmente nesses locais, nesses países onde a restrição é maior. Como o João mesmo disse, citando o caso de Lampedusa, e eu também posso contribuir com o caso da fronteira sul do México, onde muitos centro-americanos, através da fronteira entre a Guatemala e a Chiapas, o estado no sul do México, ou mesmo na fronteira norte dos Estados Unidos, no oeste, no leste, no norte da África, para a Europa, através do mar Mediterrâneo, essas pessoas elas têm seus direitos violados nessa travessia. E são inúmeras as formas de violações. É desumano, se nós pensarmos e vermos como essas pessoas elas são conduzidas nessas travessias, sejam por mar ou seja por terra. Em containers mesmo, isso acontece bastante na fronteira sul do México, ou por trens. Inúmeras pessoas, mas diversas, centenas de pessoas são colocadas em espaços pequenos, sem luz natural, sem ventilação, muitas morrem por asfixia, os corpos são jogados ao léu, na beira de estradas ou em alto mar. E se chegam com vidas, ainda são detidas pela polícia migratória em muitos desses estados de trânsito ou de destino. E essa detenção, ela pode se dar de maneira simplesmente a dar acesso a uma rede de assistência consular e ver como essa pessoa pode retornar ou pode prosseguir de forma natural com seu processo de imigração, ou ela pode ficar detida de fato em centros de detenção, tendo mais direitos ainda violados. A comunidade internacional tem feito um pedido de alerta para que não somente essa proteção dos migrantes seja feita, mas também a prevenção desse crime, a conscientização, trabalhar da melhor forma possível para que essas pessoas não se sujeitem, não sejam vulneráveis a esse tipo de crime. Essa questão é fundamental porque há uma certa flutuabilidade em relação às políticas migratórias de cada país, e aí é a seguinte situação, em alguns países da Europa, por exemplo, notadamente países, por exemplo, que foram colonizados pela França, já há, em algumas situações, a admissão de imigrantes de países, por exemplo, do Marrocos, da própria Argélia, em que os migrantes têm acesso a situações relativas a seguro, a assistência médica, mas que faz com que não necessariamente eles sejam incluídos naquela sociedade. Isso é um problema também.
isso também é um problema. Isso também é um tema de debate, né? Nós temos modelos de relação entre sociedades que recebem e também aqueles grupos imigrantes que chegam. É conhecido esse contraste entre o modelo francês, que por muito tempo foi uma referência de discussão migratória, em que as pessoas os migrantes, os recém-chegados, eles eram estimulados a se envolverem com a cultura, a se tornarem franceses. E em contraste com o modelo tipicamente americano, que era um modelo de diversidade, em que essa pluralidade era de alguma forma ressaltada. Isso já tem algumas décadas de diálogo, décadas de debate. Ambos os modelos, como formas radicais de atuação, também são hoje muito questionados. Sem querer lhe interromper, já interrompendo, mas, por exemplo, na França existe uma característica cultural que a pessoa que é proveniente, ela tem uma formação francesa, às vezes ela é filha de imigrantes, é nascida na França, mas ela não vai ser chamada de francesa, ela é chamada de franco-argelina, franco-marroquina. Existe até culturalmente esse tipo de diferenciação. Isso acaba afetando também esse processo de assimilação. Sim, isso faz parte desse processo de relações como um todo. Tanto é que hoje nós olhamos desde o ponto de vista brasileiro, nossos dilemas acabam sendo... nós buscamos referências nesses debates que já existem, nessa incrível quantidade até de pesquisas acadêmicas em outros meios que já se acumulam ao longo dessas décadas de convivência, e buscamos, evidentemente, temos a necessidade de buscar outras referências para um quadro brasileiro. Hoje nós temos um tipo de diversidade, nós temos nossos próprios dilemas de diversidade. O Brasil é um país que há muito tempo já reconhece que precisa tratar de forma muito séria seus debates sobre gênero, seus debates sobre identidade, sobre opção sexual, seus debates sobre raça, sobre promoção da igualdade racial. E todos esses temas, eles só se multiplicam com a migração. A migração, ela coloca uma camada de complexidade a mais. Mas durante muito tempo esse debate entre modelos, ele discutia se as pessoas deveriam ser integradas ou assimiladas. Se elas deviam ser trazidas da forma como elas vieram, ou se elas deviam se tornar parte daquele bloco cultural nacional. Hoje, nós sabemos que nossa complexidade é outra. Talvez muito mais do que esse dilema, nós estamos aí pensando que a solução ou o caminho para o debate migratório brasileiro estar focado na inclusão social que seja plena, que seja sustentável, porque nós também não podemos pensar num processo que seja enormemente caro ou enormemente complexo de ser implementado. Nós temos também outros debates que se acumulam, tudo é simultâneo, mas que também seja duradouro e que seja visto como legítimo, que as pessoas reconheçam que é um processo que nos coloca todos diante de um presente comum e de uma possibilidade de futuro comum, porque é aquela pessoa que migra, que se junta ao patrimônio cultural, social e econômico brasileiro, ela está aqui para ficar. Ela adiciona mais uma quantidade de talento, mais uma quantidade de energia para o trabalho, mais uma quantidade de energia para o estudo, para a pesquisa, o nosso acervo cultural brasileiro já existente. Estamos falando da assimilação ao acervo brasileiro, mas esse raciocínio é uma discussão que permeia todas as nações que têm esse fluxo migratório. Sim, claro. Todas as nações com suas especificidades. É claro que quando falamos em nação, quando falamos em país, aquilo que um francês entende que é sua história nacional pessoal é diferente daquilo que um americano tem. É diferente daquilo que um japonês tem, é diferente de um país que, por exemplo, esteja no contexto africano ou latino-americano. Somos parte de um continente, que é o latino-americano, temos o nosso processo de integração. A maior parte dos nossos vizinhos na América do Sul são países com os quais o Brasil tem hoje um acordo de residência, ou seja, nós não temos a livre circulação, mas nós já temos o direito à livre residência. Bom, o tema, é claro, ele não se encerra, mas o nosso Direito Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Eu tive o prazer de receber hoje aqui o diretor do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça, João Guilherme Granja, e a analista internacional e consultora em migrações internacionais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Aline Pires. E você, amigo da TV Justiça, não deixe de participar. Mande a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. E a gente se encontra de novo na próxima semana. Tchau!